Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, estamos na aula 93 e aqui ao meu lado, professor Tiago, juntos, sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná para mais uma aula de História, mas antes eu tenho dois recados muito importantes. Lembra aquele link da presença? Pois bem, não há mais, né? Agora o que há é a atividade obrigatória, é ela quem dá a presença para vocês. Por isso, ó, vou apertar na orelha de vocês. Caprichem, façam as atividades, estamos na reta final, finalzinho de ano, vamos lá com foco, força e fé, né? E aí? Outro recado para a galera que assistem as aulas pela televisão, que pegam o material impresso no colégio. Eu não tenho outra palavra que não seja parabéns. Eu estou assim, até repetindo várias vezes isso, porque realmente estão estudando e realmente não tem outra palavra mesmo para dizer. Mas quem pode, quem tem condições e quem tem acesso tecnológico, um convite do professor Roberto e do professor Tiago, venham conhecer aí o Aula Paraná, esse universo pedagógico aí, pô, uma experiência bem bacana. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrando, apertando o cinto e se segurando na poltrona, embarque nessa aventura, vamos para mais uma aula de história, bom estudo para todos nós. Os objetivos da nossa aula são compreender as principais características da sociedade feudal e outro, apontar diferenças e semelhanças sociais entre nobreza e clero. E há para como apontar, professor? Esse é o desafio da nossa aula. Entender a descentralização. Agora aqui eu espero que vocês tenham entendido. Descentralização, fizemos até essa brincadeira, centralização, o poder estava na mão do rei, do imperador, seja lá no Carlos Magno, por exemplo, um exemplo. Né? O que o feudalismo faz de uma forma impressionante é descentralizar, tirar do centro e colocar nas mãos dos senhores feudais, essa descentralização política. Dentro do feudo, ninguém manda nele. Tinha um feudo que era muito engraçado. O senhor feudal mandou instituir, olha, a partir de hoje, eu fico imaginando aquela cena, né? Lá, não tem nada a ver com Madagascar, não, imagina. A partir de hoje, todos os tamanhos e medidas serão a partir do meu nariz. Você pensa um camponês chegando na feira medieval. Oi, quanto está esse tecido aqui? Ah, cada nariz está tanto. Imagina, então me vê 15 narigadas desse tecido. O nariz do senhor feudal media o tamanho as formas de medições. Era uma dor de cabeça no período medieval, no período feudal. Cada feudo instituía uma moeda. Você pensa, como coitado. Por isso que diminui muito o comércio no período feudal entre os feudos. Né? Você imagine a dor de cabeça para um comerciante. Cada feudo tem uma moeda. Cada feudo tem um peso. O senhor feudal instituiu uma forma de se pesar os produtos, a colheita, tudo. E para piorar a situação, se colocava também a forma de medir polegadas, centímetros, metros que utilizamos, por exemplo, atualmente. Esse senhor feudal inventou de colocar o nariz dele. Eu imagino que o nariz do cara era enorme, né? Sei lá. Mas era como uma forma de medir os produtos em geral. De tecido a corda, até uma espada se media o tamanho. Nossa, que espadona que você tem. Quantos narizes tem aí? Parou a palhaçada. Vamos lá, embarque nessa. Entender a descentralização. Essa foi boa. Aula passada, juramento, fidelidade, senhorio. E terminamos ali com os castelos medievais para entender essa atmosfera feudal. Hoje, sociedade, clero e nobreza. E não perca as próximas aulas, como o Neto disse, para vocês ficarem com aquela vontade para as próximas aulas. Vamos entender já a sociedade servil, né? O último estamento, é uma palavrinha nova que vocês vão aprender nessa aula comigo, que é essa palavra estamento, e os camponeses, né? Em geral, os servos do senhorio, do feudal, ok? Agora vocês são os nossos historiadores ativos. Eu vou pedir uma ajuda para vocês. Me ajudem nessa. Não sei se vocês se divertem tanto quanto eu fazendo essas análises, mas que é divertido é, né? Aqui é meio monólogo, mas eu fico imaginando vocês em casa me ajudando aí. Vamos lá? Partiu? Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Galerinha do sexto ano, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, observassem os detalhes da imagem. Tá, primeira, a vestimenta. O que é vestimenta, professor? A roupa. Do meio tá fácil, né, professor? Tem um escudo, né? Um padre que não é, né, professor? Exato. O que é? Quem usa escudo? Quem que usa um capacete? Uma espécie de uma armadura? Uma malha, por exemplo, está representando uma espécie de uma malha, né? Cavaleiro, né, professor? Pronto. Ok. Quem eram os cavaleiros que nós vamos aprender na aula de hoje? O outro aqui, está segurando uma pá. O que ele é? Coveiro? Não! O que era?
Quem está relacionado a uma pá? Os trabalhadores, professor? Pronto, boa. Né, os laboratores, laborar. Já ouviram essa palavra, galerinha? Laborar. É. E os outros que oravam? Os oratores. Não lembra uma espécie de uma toga, uma roupa assim mais religiosa? O cabelo dele até lembra mais um monge, né? É um religioso. Pronto. Ficou claro para vocês? E parece que ele está falando, né? Um religioso fala, um cavaleiro não fala muito não, ele fala com a espada, né? Por isso que ele está ali. E aí? É uma representação, é uma ilustração do século XIII, 700 anos atrás. Representa os 3 estamentos. Pronto, professor. O que é um estamento? Então, assim, nós utilizamos que na sociedade hoje, que nós vivemos, é uma classe social num sistema econômico chamado capitalismo. Dentro do sistema capitalista, inclusive, nós colocamos outras nomenclaturas, como liberalismo, neoliberalismo, intervencionismo. Aí é outra milhar de histórias que vocês vão aprender mais para frente. Não se preocupe, eu sei que vocês estão assim, meu Deus, professor, é muitas palavras diferentes. Não se preocupe, isso na nossa sociedade contemporânea hoje. Lá no feudalismo, eles não viviam em classes sociais, porque a palavra classe social significa que tem uma mobilidade. Você pode nascer pobre, ter um baita de uma sorte na lotérica e ficar rico. Você pode ser rico, ter um baita de um azar, ficar pobre, fazer maus negócios, ou como diz o outro, gastar tudo aí, a herança do pai, e se tornar pobre. Há uma mobilidade social, ok? Nem que seja virtual, mas há. No estamento, numa sociedade feudal, não há mobilidade social. Quem nasce nobre, morre nobre. Quem nasce camponês, vai morrer camponês. E clero, tem como nascer clero? Não, né? Então, aí que nós vamos ver que, por isso que a gente fala que tem pouca mobilidade social, os nobres, quem é primogênito, herda o feudo. Depois que o senhor feudal morre, é um exemplo. Né? Claro que, o que ficou para os outros irmãos do filho do senhor feudal? Pode ser um cavaleiro, era uma oportunidade de garantir o seu status social. Ou ele pode ingressar, adivinha onde, como uma forma de aprender a ter uma profissão, garantir seu status, ou estamento social, até melhor falando, através da religiosidade. Ele ingressa numa ordem, né, beneditina, dominicana, por exemplo, as mais no período medieval, né, poxa vida. Né, enfim, ou ele passa a participar dentro de uma hierarquia clerical, dependendo da força do seu pai, por exemplo, acontecia no período medieval, né, você ingressar num cargo dentro do clero. Então, esse primeiro grupo nós chamamos de clero, é o estamento social, e está garantida a sua posição dentro dessa sociedade feudal. O cavaleiro é um nobre, e nós temos os trabalhadores. E a eles a mobilidade é praticamente zero, principalmente se for um servo ligado à relação servil, preso às terras do feudalismo. Ele não consegue sair dali. Tinha como fugir, professor? Claro que tinha como. É claro que tem a exceção. Né? Mas, de modo geral, claro que eu já ouvi, inclusive, oportunidades que o senhor feudal simplesmente aconteceu dele liberar todos. Aconteceu em situações relacionadas, inclusive, à cruzada. Né, para liberar peregrinos, para irem lá lutar contra os árabes lá no Oriente Médio, em Jerusalém. Tinha alguns casos específicos. De modo geral, não. Preso à terra, camponês, morre camponês. Casa-se com camponês. Nobre, casa-se com nobre. Aí há outro estamento, o clero, é uma oportunidade de nobres garantir também a sua posição. Se não é, por exemplo, o primogênito. Um exemplo que eu dei para vocês. No ano 1000, a sociedade da Europa, em 1000, tá no auge do feudalismo, era formada basicamente por 3 ordens ou grupos sociais. Clérigo, os que oram, oratores, os nobres, os que guerreiam, e os trabalhadores, os laboratores, que também em latim significa laborar, trabalhar, né, que sustentam todos. Aos nobres é proibido, o trabalho para eles é como se fosse uma coisa aviltante, vergonhosa, pegar uma enxada. Um nobre não pode pegar enxada, não é seu estamento. Ao estamento do camponês que está relacionado ao trabalho, ao suor do trabalho. Ok? Os clérigos eram chamados de oratores, nobres belatores, né? Batalha, e os trabalhadores laborar, né? Laboratores. O clero é formado por bispos, papa,
abades, monges e párocos. Eles ministravam sacramentos, batismos, casamentos, cobravam por esse serviço e, além disso, orientavam e amparavam necessitados. Muitos clérigos possuíam grandes extensões de terras e por centenas e até milhares de camponeses, né? Trabalhar por camponeses que estavam ligados a essas terras. No século X, a igreja é dona de um terço das terras produtíveis da Europa. Vocês têm ideia disso? Por isso que se fala, os principais historiadores medievais, que a igreja cristã é uma senhora medieval, é uma senhora feudal, ela é proprietária de várias terras. Como que ela conseguiu isso? Muitos senhores feudais também doaram suas terras também à igreja, como dependendo da situação, dependendo do momento, até com uma situação de segurança. Tem uma invasão viking, uma invasão árabe, olha, eu preciso me proteger. A igreja tem os seus cavaleiros, ela já é proprietária, ela é uma senhora feudal poderosa ali. Chegava um outro senhor feudal e se vinculava a ela, doando suas terras e garantindo proteção em troca. Exatamente, acontecia dessa forma também. Senhor feudal que não teve nenhum filho, também. Eu estou dando exemplos, mas são milhares de exemplos que dá para vocês brincar um monte, se divertir na internet. Quem pode, quem tem condições, quem tem acesso. Como que a igreja se tornou? Principalmente através das doações também, ok? Como membros do clero não podiam se casar, e como que não se divide esse poder? Né? O poder está também na igreja, e porque essas terras não passam para os herdeiros? Porque clero não pode ter herdeiro. O padre não pode ter filhos. Se tem, é extra profissional, porque vive um celibato, não pode ter filhos. Né? É outra história se tem. Mas, oficialmente, não pode deixar herdeiros. A igreja não aceita herdeiros. Então, seu patrimônio não acaba sendo dividido. Só vai se acumulando no sistema feudal. Por isso que ela se tornou um terço. Pega 3 partes, meu Deus do céu. Uma parte é dela. Você já pensou? Pega 3, vamos lá. Deixa eu ver se eu não erro o dedo aqui. Aí, fica 2. Aí, 2 partes desse 1/3, 2 partes era a sociedade do sistema feudal. E 1/3, uma parte é dela. É muita terra, ok? Falei, fechou? Uma pintura representando uma abadia, era muito comum as abadias também, essas regiões, monastérios, mosteiros, que tinham suas terras também ligadas a essas regiões. Aqui um exemplo do clero, isso aqui me chama muita atenção, são os copistas. Professor, durante a Idade Média, como que você não tinha nenhuma tecnologia para fazer o desenvolvimento de produções de livros? Quem que era responsável por fazer toda essa produção? Os chamados monges copistas, que é essa imagem que nós estamos vendo aqui. Pegava-se um livro escrito, um livro grego, um livro romano, um livro produzido num período medieval, e os monges que eles sabiam ler e escrever, porque lá no começo, esse daqui não sabe ler e escrever. Olha lá, talvez alguns nobres aprendiam, mas ele sabe batalhar. Um camponês não sabe ler e escrever. Quem tem o domínio da leitura é o estamento clero, são os monges. Eles fazem a produção dos livros manuscritos. Através da mão. Não foi inventado, em Gutenberg não nasceu ainda, né, somente em 1440 e alguma coisa, para se desenvolver a tecnologia da imprensa, né, uma máquina que vai imprimir, e, enfim, fazer as cópias dos livros. Os monges copiavam um livro para o outro, por isso são chamados de monges copistas. É assim, por exemplo, que um livro, né, produzido por Platão lá 5 séculos antes de Cristo, a República, foi parar na minha biblioteca, na minha casa. Como? Graças aos monges copistas. Durante a Idade Média, os monges copistas eram responsáveis pela reprodução dos manuscritos greco-romanos, como o Sr. Roberto deu um exemplo. Aqui, um desenho representando uma torre chamado Scriptorium, porque acabou que daí o conhecimento ficou concentrado no poder da igreja nos monastérios, nas abadias, outro exemplo aqui. E as torres onde ficavam os livros. Diz as lendas medievais que algumas torres, inclusive, tinham alguns labirintos e tudo mais. Pode ser lenda, né? Como pode ser verdade, para dificultar o acesso. Mas o que dificultava mais ainda, que me chamou a atenção, eu fiz questão de trazer para você essa imagem. Livros, não sei se o Neto vai dar um foco aqui com o meu dedo, não sei se vocês conseguem, tentei trazer a resolução melhor que fosse possível, correntes que estão prendendo os livros. Uma biblioteca de Zutphen, que fica na Holanda, tá? Ela é do século XV, mas é uma das que ainda existe, que mostra as bibliotecas que eram muito comuns no período feudal, no período medieval, ok? Tudo bem que é no finalzinho do século XV, finalzinho do feudalismo.
Os livros eram acorrentados. Para quê? Para que você pudesse, os monges chegassem ali, faziam a leitura, fechava e fica ali acorrentado. O livro está acorrentado, você não pode levar para casa. Não havia livre circulação do conhecimento. E dessa maneira a igreja, é um exemplo como a igreja mantinha o conhecimento sob o seu poder. Aí, nesse controle, nós usamos uma palavra chamada mono, que é um, pólio, monopólio. Entenderam? Agora é com vocês, qual foi a importância dos copistas na Idade Média e por que haviam livros acorrentados? Vocês já imaginaram essa cena? O que significa? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigindo juntos.
Voltei? Vamos corrigir juntos. Qual que era a função dos copistas, professor? Pô, Gutenberg não nasceu, ainda brinquei com vocês sobre isso. É o inventor da imprensa, da máquina, responsável por reproduzir os livros de uma maneira tecnológica, né? Maquinário. Os monges copiavam os livros, por isso que, daí o exemplo, inclusive, as produções greco-romanas chegaram até nós. As correntes é simbolicamente ou diretamente relacionada à proibição da livre circulação do saber. Não pode levar o livro para sua casa, o livro vai ficar aqui, monopolizado sob o domínio do escritório, né? Da torre do conhecimento, das abadias, dos monastérios, da igreja. Agora vamos para o nosso próximo tema, é a nobreza. Então é o próximo estamento, né? Da nobreza, o professor Roberto já comentou, saía-se uma linhagem que pode ser clero, pode ser o senhor feudal, como pode ser também a cavalaria, os guerreiros, né? Os belatores. A guerra era uma forma de uma atividade militar, não tinha-se guerra sempre, e comentamos na aula passada, quem perdeu, volta lá, que os torneios medievais eram uma forma de canalizar. O que é isso? Tirar as necessidades militares desses cavaleiros para eles não ficarem ociosos, para estarem sempre preparados militarmente também. E eles participavam então desses torneios, e dei o exemplo inclusive da justa. Ok? Esses nobres, comentamos anteriormente, lá no Carlos Magno surgiram os duques, os marqueses, os condes, vão surgindo novas linhagens, viscondes, barões. É uma invenção histórica, é uma invenção humana, não tem nada dizendo que eles têm sangue azul, se abrir o sangue deles vai jorrar o vermelho que nem o nosso, mas eles se diziam uma linhagem de sangue azul. Muito comum também acontecer situações de compras de títulos, quando o cara tinha a condição, mas ele não tinha um título nobiliárquico, havia também essas situações, hoje a corrente historiográfica diz que havia essa situação, e isso forma o estamento que nós chamamos. Eles têm o monopólio das armas e fazem um sistema militarizado. O trabalho manual era visto por eles como uma coisa extremamente aviltante. O que é isso? Vergonhosa. Pegar numa enxada, pegar numa foice, pegar como uma bigorna, montar, isso é um trabalho aviltante. Não se faz isso. Isso é coisa para laboratores, né? Para camponeses, para o metalúrgico. Eu sou um nobre, eu vivo da guerra. Ou eu vou rezar, ou eu vou ser um senhor feudal, vou praticar a política. Isso sim. Né? Ou vou viver do ócio, dentro do castelo ali, sou um filho do senhor feudal, mas sou um nobre, sou um marquês, sou um duque, vivo do ócio, sem fazer nada. Isso é a nobreza feudal. Ao final comenta aqui das batalhas, competições que faziam essa função até para... E, inclusive, era admirado para as mulheres, né? Era um momento, assim, de ter uma importância social. Olha, você ficou sabendo quem que ganhou o torneio lá da França? Ah, foi ele? Foi o conde, barão... Exatamente, era uma oportunidade dele ter o status dele também. Os torneios eram extremamente cruéis e funcionavam como uma espécie de ensaio, de preparação militar para as guerras. Aqui, essa representação é um afresco. Um afresco é um desenho, uma pintura na parede que acontecia dessas batalhas de justas. Vamos junto aí? Vamos ver se vocês acertam essa junto comigo. Nome dos 3 estamentos que formavam a sociedade no feudalismo. A. Clero, nobreza, trabalhador. B. Comerciante, soldado e padre. C. Nobreza, vilões, trabalhadores. D. Clero, rei e nobres. Opa, essa tá difícil. Letra A, B, C ou D, galerinha? Qual? Muito bem! Clero, nobreza e trabalhadores. Fechou? Feudal, sociedade, clero, nobreza. Não perca a próxima aula. Camponeses, tá aqui a galerinha. Servos e vilões. Esses vilões, porque são vilão? Não. Vamos entender o significado dessa palavra. Não percam a próxima aula. Só agradecimento a todos vocês. Foco nos estudos, galerinha. Força. Porque no fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!